Não demores em voltar para o Senhor e não adias de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente e no dia do castigo será aniquilado. Essa primeira leitura de hoje, Eclesiásticos 5, do 1 a 10, é uma das passagens mais fortes e encaixa com tudo aquilo que eu falei ontem. Se você não ouviu o áudio de ontem, ouça, procura aí no YouTube, procura aí que eu falava que existe um número de pecados que Deus perdoa e esgotando esse limite ele não perdoa mais. E aí sobre a misericórdia, às vezes a pessoa fala assim, não, mas a misericórdia de Deus é eterna, Deus vai me perdoar sempre. Olha o que o Eclesiástico 5 no versículo 6 vai dizer. Não digas a misericórdia do Senhor é grande, ele me perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procedem misericórdia e cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Parece que tá falando para nós, né? Então aquela pessoa que fica abusando da misericórdia. Algo que o Padre Pio também dizia, né? Deus nos dá a misericórdia, mas quando ferimos a misericórdia, o que nos sobra? Quando abusamos da misericórdia, o que nos resta? Então, meus irmãos, aí você encaixa com o evangelho de hoje, Marcos 9, 41 a 50. É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se acaba. Ele vai falar das mãos, dos pés e dos olhos. A mão é o toque, a mão é o trabalho. Tudo aquilo que eu trabalho, tudo aquilo que eu dedico a minha força humana, que não é para minha santidade, que não é visando o céu, vai me levar à perdição. Então é pelas mãos que vem o roubo, é pelas mãos que vem a traição, que se concretiza a traição, toque. É pelas mãos que vem o julgamento, o apontar o dedo. Aí depois ele fala dos pés. O que é os pés? Os pés é aquilo que me leva ao pecado, a fonte da devassidão. E aí encaixa com o Salmo 1, que é o Salmo de hoje. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. O que é o conselho dos perversos? O conselho dos perversos é para aquele que está querendo viver a santidade, desviar ele do caminho. Então aquele que o seu matrimônio foi destruído, quer viver a santidade, quer ficar com Jesus na Eucaristia. O que é o conselho dos perversos? Vamos curtir, vamos pro carnaval, vamos festejar. Vamos aproveitar a vida. Não é isso que o mundo fala. Você tá tão triste, você tá precisando aproveitar a vida, não bebe mais, não sai mais com a gente, não festa mais. Carnaval é tempo de festa. Deus nos deu o carnaval pra gente. A única alegria que o brasileiro tem é no carnaval, alguns chegam a dizer. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos roubadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. E junto com isso eu quero falar da santificação do carnaval. O que seria a santificação do carnaval? Santo Afonso fala, olhando para Eclesiástico 22, versículo 28, guarda a fé ao teu amigo na sua pobreza, para que também te alegres com ele nas suas riquezas. Santo Afonso fala para a gente estar com nossos amigos, não só na felicidade, mas também na escassez. Principalmente nesse momento, guarda a fé ao teu amigo na pobreza. E aí ele fala que no dia do carnaval, Jesus é esse pobre, onde ele é desprezado, aonde ele recebe ingratidão e ele é levado à extrema penúria. Porque pensa aqui comigo, se só um pecado já desonra a Deus, injuria e o despreza, imagina no carnaval, meu irmão, que é uma multidão de pessoas ofendendo a Deus, com
com música profana, com bebedeira, com promiscuidade, com devassidão. Então nós vemos que Cristo ele é ultrajado de uma forma que não existe outra no ano como o carnaval. E aí Santo Afonso acredita, e até algumas almas consagradas vão trocar o caminho estreito, a porta estreita pela porta larga. A gente já viu, né, padres indo para carnaval, infelizmente religiosos, pro mundão, pro sambódromo. É Cristo, meu irmão, sendo ofendido pelas almas eleitas. Aí Santo Afonso continua: Jesus Cristo não é mais suscetível de dor, mas se ainda pudesse sofrer, havia de morrer nestes dias desgraçados, e havia de morrer tantas vezes quanto são as ofensas que lhe são feitas. Por isso os santos desagravavam o Senhor nesses dias. E aí ele vai citar alguns santos, o que eles faziam. Santa Maria Madalena de Paz, que passava a noite inteira diante do Santíssimo Sacramento. E o que ela fazia? Ela oferecia a Deus o sangue de Jesus pelos pecadores. Olha que oração, que visão espiritual. O bem-aventurado Henrique Suso guardava um jejum rigoroso a fim de expiar as intemperanças cometidas. O beato Henrique Suso, ele foi uma das almas mais penitentes, meu irmão, que houve nessa jornada aqui. A ponto do braço dele, a mão dele ficar enegrecida de tanta penitência seca que ele fazia. E um dia Jesus mostrou para ele, numa oração, as obras deles, do Henrique, que era agradável a Jesus. E deu a simbologia de um cacho de uva. Só que esse cacho de uva tinha 2 uvas só. E essas 2 uvas ainda estavam amargas. Ele falou que isso era as obras do Henrique Suso. Você imagina isso? Um cara que não dava sossego ao corpo, que tinha um alto escalão de santidade. E ele ouviu de Jesus que o que ele fazia de bom ainda não estava agradável ao paladar de Deus. E a gente brincando. A gente, porque eu me coloco também. Essas meditações aqui, primeiramente, é para mim tomar vergonha na minha cara, mudar de vida, meu irmão. Amar a Deus como ele deve ser amado, honrar ele, não perder tempo com bobeira, dominar a ira, agir com mansidão, com pureza de coração, com pureza no olhar. Então o testemunho desses homens aqui tem que mexer comigo e com você. São Carlos Borromeu castigava seu corpo com disciplina e penitências extraordinárias. São Felipe Neri convocava o povo para visitar com ele os santuários e realizar exercícios de devoção. O mesmo praticava São Francisco de Sales. Ainda incluía a pregação para uma multidão de pessoas e exortava o seu povo à comunhão frequente. Numa palavra, resumindo tudo isso, todos os santos, porque amaram a Jesus Cristo, esforçaram-se por santificar o mais possível o tempo de carnaval. Aí Santo Afonso dá um conselho: se você não pode fazer nenhuma dessas coisas nesse tempo terrível, vá na presença de Jesus sacramentado, ou bem recolhido em tua casa aos pés da cruz. Se una a Ele. Chore as muitas ofensas que lhe são feitas. Para encerrar essa meditação, um testemunho que aconteceu com Santa Gertrudes, que em êxtase ela viu o divino Redentor Jesus, que ordenava ao apóstolo João. Então, em êxtase, ela viu Jesus ordenando ao apóstolo João que escrevesse com letras de ouro os atos de virtude feitos por ela, Santa Gertrudes, no carnaval, a fim de a recompensar com graças especialíssimas.
o que nós fizermos nesse tempo medonho, saiba que terá uma recompensa valorosa no reino de Deus. E aí ele conclui também falando de Santa Catarina de Sena, que foi exatamente nesse mesmo tempo onde ela estava orando e chorando os pecados que se cometiam na chamada Quinta-feira Gorda, que o Senhor a declarou sua esposa, em recompensa, como disse, dos obséquios praticados pela santa no tempo de tantas ofensas. Que o Espírito Santo nos dê a graça do entendimento daquilo que está sendo abordado aqui, e que a Rainha do Céu e da Terra nos abençoe com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, para não desistirmos de estar unido a Cristo e crescer no amor a Ele.